Imagine uma cela escura em Roma, onde o ar cheira mofo e sangue seco, e o eco distante de correntes arrastadas pelo chão faz o coração acelerar como se o próprio inferno estivesse sussurrando segredos ali. Olá, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje, eu te convido a uma jornada pelo coração de um homem que mudou o mundo. Um homem, outrora feroz perseguidor de cristãos, agora curvado pelo peso de anos de viagens, chicotadas e visões divinas, sente o fim se aproximar. Ele é Paulo, o apóstolo que transformou o mundo com palavras de fogo, e em seus últimos momentos, ele não pensa apenas na lâmina que virá, mas nos mistérios que Deus lhe revelou sobre o fim de tudo. E se eu te dissesse que a morte dele não foi só o fim de uma vida, mas a chave para desvendar o que está por vir? Fique comigo, porque essa história vai te arrastar para as profundezas da fé e do terror profético, e você não vai querer parar até o último suspiro. Nas sombras daquela prisão romana, onde o imperador Nero culpava os cristãos pelo fogo que devorou a cidade, Paulo sentava-se no chão frio, suas mãos calejadas traçando letras invisíveis no ar, como se estivesse escrevendo uma última carta ao vento. Ele havia percorrido mares tempestuosos, enfrentado multidões enfurecidas e visto o sobrenatural se manifestar em curas e milagres. Mas agora, aos 60 e poucos anos, seu corpo era um mapa de cicatrizes. As marcas das pedradas em Listra, as vergastadas em Filipos, o naufrágio que quase o levou ao abismo. Mas o que realmente o consumia não era dor física, era a visão que ardia em sua mente, uma visão de um futuro onde o céu se rasgaria e o mal se ergueria como nunca antes. Ele se lembrava de Tessalônica, onde escreveu aos fiéis aterrorizados, prometendo que o Senhor desceria com um brado, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro. Não queremos que ignoreis acerca dos que já dormem, ele havia dito, sentindo o peso daquelas palavras agora ecoarem em sua cela como um presságio pessoal. Paulo fechava os olhos e via, trombetas soando, corpos corruptíveis se vestindo de incorruptibilidade, e ele mesmo, talvez, sendo arrebatado antes que a lâmina tocasse seu pescoço. Mas e se não? E se sua morte fosse o prenúncio de tempos mais sombrios, onde o homem da iniquidade se revelaria, enganando o mundo com sinais falsos? Enquanto os guardas romanos patrulhavam os corredores, suas armaduras tilintando como sinos fúnebres, Paulo mergulhava mais fundo em suas memórias, sentindo o cheiro de poeira das estradas da Ásia Menor, onde pregara incansavelmente. Ele fora Saulo outrora, o fariseu implacável que aprovava a morte de Estevão, vendo as pedras voarem como flechas divinas, mas agora, transformado pela luz cegante no caminho de Damasco, ele carregava o fardo de profecias que queimavam sua alma. Em Corinto, ele havia escrito sobre a ressurreição, descrevendo como a morte seria engolida pela vitória. Mas aqui, na solidão da prisão, ele se perguntava se sua própria partida seria o primeiro vislumbre desse triunfo. Seus pensamentos vagavam para Timóteo, seu filho na fé, a quem enviará palavras finais. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Paulo sentia um arrepio percorrer sua espinha ao recordar aquelas linhas, como se estivesse vendo o mundo de hoje, nosso mundo, se desdobrando diante de seus olhos proféticos. Ele imaginava o anticristo surgindo, o templo profanado, a grande apostasia onde até os eleitos poderiam ser enganados. O ar da cela parecia mais pesado, carregado de um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo gotejar de água nas paredes, como lágrimas de um céu que chorava pelo que viria. À medida que os dias se arrastavam, Paulo sentia a tensão crescer, como uma corda esticada prestes a romper. Ele ouvia sussurros dos outros prisioneiros cristãos, compartilhando visões de um reino eterno, mas em seu coração, o conflito rugia. A esperança da vinda iminente do Senhor contra o terror do que precederia essa glória. Ele se recordava de sua segunda carta aos Tessalonicenses, onde advertia sobre o dia do Senhor não vir antes da rebelião e da revelação do homem do pecado, que se assentaria no templo de Deus, proclamando-se Deus. Paulo tremia ao visualizar isso, não por medo de sua própria morte, mas pela dor que a igreja suportaria. Seus olhos, enfraquecidos pelas longas noites de escrita à luz de lamparinas, pareciam ver além das barras, nações se erguendo contra nações, falsos profetas multiplicando-se, e o amor de muitos esfriando. Ele sussurrava para si mesmo, como um segredo que não podia guardar. O mistério da iniquidade já opera, e só há um que o detém agora. Quem seria esse retentor?
O Espírito Santo? O Império Romano? Paulo não sabia ao certo, mas sentia que sua morte aceleraria o relógio profético, como se seu sangue fosse o óleo que acenderia a lâmpada do fim. Finalmente, o dia chegou, e o ar de Roma estava carregado de fumaça e medo, com Nero caçando cristãos como animais. Paulo foi levado pela via Ostiense, suas pernas fracas, mas seu espírito inquebrantável, sentindo o sol poente como um presságio de escuridão vindoura. Os soldados romanos, com suas espadas reluzentes, não sabiam que estavam executando não só um homem, mas um arauto de mistérios eternos. Ajoelhado, Paulo ergueu os olhos para o céu, murmurando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A lâmina desceu, rápida e impiedosa, e seu sangue jorrou na terra, mas em vez de fim, era o começo de uma revelação maior. Pois Paulo, em sua morte, selava as profecias que escreveu. O fim dos tempos não é apenas destruição, mas a vitória final de Cristo sobre o mal, onde os mortos ressuscitarão e o reino eterno se estabelecerá. E agora, imagine se Paulo estivesse aqui, olhando para nossos dias. Guerras, falsos messias, o amor esfriando como ele previu. O mistério revelado é que estamos vivendo às sombras do que ele viu, e sua morte não foi em vão, mas um farol para nos preparar. Você sente isso no peito, essa urgência que te faz questionar. E se o fim estiver mais perto do que pensamos? Se essa história te tocou, como tocou Paulo até o último fôlego, é porque precisava chegar até você agora. Comente abaixo. Você acredita que estamos nos últimos dias? Compartilhe se isso te deu esperança ou medo. E se tiver coragem de mergulhar mais fundo nesses mistérios, inscreva-se no canal. Mas só se estiver pronto para as revelações que virão. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar e ficar por dentro de tudo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!